Acolher significa guardar dentro do coração. Acolher. Então, Deus mas me acolhe do jeito que eu sou, com as minhas cascas, com as minhas feridas. Esse é um segredo fundamental para a cura interior. Mas, meus irmãos, e eu gasto um capítulo, talvez seja o capítulo mais longo do livro, para falar sobre isso. O grande problema nosso é que o conceito errado que nós temos de amor humano leva-nos a não experienciar o amor divino. Como o encardido não pode impedir Deus de nos amar, nada nem ninguém pode impedir Deus de nos amar. Ele faz, e aí ele tem esse poder, ele faz com que nós não nos abramos ao amor de Deus. E uma das características do amor de Deus é essa gratuidade. Deus não nos obriga. Então, a primeira certeza que você precisa ter, que eu preciso ter, que cada um de nós precisamos ter, o primeiro segredo fundamental da cura interior: Deus me acolhe. Porque para me amar, Deus precisa me acolher. A primeira coisa que você precisa para amar é acolher a pessoa, é trazer a pessoa para dentro do seu coração, é a pessoa saber que ela pode se jogar nos seus braços. Talvez uma das coisas mais lindas que Deus tem premiado a comunidade Betânia nesses anos todos seja exatamente essa palavra, acolher. Uma das minhas maiores alegrias é quando um filho ou uma filha de Betânia volta para Betânia recaído. Entendo o que eu quis dizer. Não fico alegre quando recai, mas eu não posso evitar que alguém recaia. A minha alegria é, se recaiu, volte para a nossa casa, porque sabe que será acolhido. No dia que você tiver essa certeza, aconteça o que acontecer, eu posso voltar para casa. Eu não sou um filho qualquer, eu não sou um João ninguém, que não tem aonde cair morto. Eu tenho aonde cair morto e aonde cair vivo, porque Deus me acolhe do jeito que eu tiver. Mas há uma segunda experiência forte, e essas três palavras que nós cantamos, na verdade no livro eu resumo na palavra misericórdia. A segunda palavra forte é que esse Deus me acolhe, mas não me acolhe de longe. Eu estou lá na minha casa, sentado lá no sofá, alguém está lá fora na chuva, eu falo, por favor, entra, fica aqui dentro enquanto passa a chuva. Eu até acolhi a pessoa dentro da minha casa, ela está dentro da minha casa, mas eu estou lá sentado no meu sofá. A segunda palavra que nós cantamos é que Deus me... Tem jeito de abraçar de longe? Essa palavra abraço na Bíblia ela é espetacular, porque Deus me abraça significa que Deus me acolhe, trazendo-me para bem pertinho dele. Esse abraço significa os gestos concretos que Deus usa para expressar, para externalizar, para fazer com que seja sentido, tocado por mim esse amor. Mas esse abraço também significa que essa acolhida de Deus, e aí a terceira palavra, é uma acolhida amorosa. É aquele abraço do pai pródigo no filho impródigo. Daquele menino que pensou em fazer muitos discursos para o pai, mas que o pai decidiu calar-lhe a boca com um abraço. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Eu tenho tentado ensinar isso aos casais.
Eu tenho tentado ensinar isso a meus filhos, minhas filhas, meus consagrados. Faça com que morra num abraço o mal feito. Quantas e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de curar uma pessoa para sempre, porque não abraçamos essa pessoa. Nós não nos abraçamos mais verdadeiramente. Seu filho não chegou na hora, a hora que ele chega. Quero saber por que você não chegou na hora. Você rompeu relações com sua esposa, com seu marido, com um amigo, seja lá com quem for. Na hora que reencontra, vamos conversar sobre isso. Isso é uma imbecilidade. Então você não ama? Aproveita essa hora para dar um abraço tão apertado, tão demorado, tão silencioso nessa pessoa, que ela nunca mais vai esquecer que você a ama e acolhe. O amor precisa ser traduzido em gestos. Mas como é que Deus pode me abraçar se eu estou longe? Deus está lá com os braços abertos me esperando. Mas se eu me afasto dele, evangelho de hoje, como é que Deus vai me abraçar? Deus quer me abraçar, Deus quer me acolher. Mas Jesus diz: eu estou à porta e bato, se você abrir. Se você não chegar perto de Deus com a sua casca formada pela sujeira do pecado, você tem? Eu tenho um monte. Casca formada pela ferida, talvez até muitas dessas feridas provocadas pelo pecado. Deus não tem como traduzir esse amor que nós meditamos de forma tão linda na semana passada, esse amor que se chama misericórdia, palavra espetacular. Mas veja bem o que significa essa palavra. Quando o Papa proclamou, e eu tive a graça de estar em Roma, naquela 8ª de Páscoa do ano santo, no dia em que ele canonizou Faustina Kowalska, essa menina que mergulhou sua vida na misericórdia infinita. Quando o Papa proclamou o domingo da divina misericórdia, não da misericórdia divina. Misericórdia divina é um atributo ou uma qualidade que Deus tem. Ao falar divina misericórdia, está falando de algo que Deus é. É é explicitamente o novo nome da Santíssima Trindade. E é interessante que o Papa usou exatamente essa expressão da misericórdia, o Deus que é rico em misericórdia, logo na segunda encíclica que ele nos escreveu, lá pelos anos 80, acredito que no ano 80, 81. Assim que ele ficou Papa, ele escreveu uma encíclica falando sobre Jesus, o Redentor do homem. E o passo seguinte, quando ele foi falar do Pai, veja, o Papa preparou o jubileu do ano 2000, um ano depois de ele ter se tornado Papa. Todos os sinais que nós temos nesses 25 anos que João Paulo II está à frente da igreja, ele já nos falava na Divis em misericórdia, o Deus que é rico em misericórdia. Ali ele mostrava a misericórdia como o nome do Pai, o novo nome do Pai, ou o eterno nome do Pai. E no ano santo, ao proclamar o domingo, a festa da divina misericórdia, ao canonizar Santa Faustina, a menina que mergulhou sua vida na misericórdia infinita, que percebeu do lado aberto, do coração rasgado, do coração transpassado de Jesus, como 3 vezes ouvimos no evangelho de domingo passado, Jesus falando e mostrando o seu lado. Santa Faustina que mergulhou ali, a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua casca, naquela
porta aberta da misericórdia. O Papa, ao nos apresentar a divina misericórdia, e essa apresentação acontecer acompanhada de um crucifixo, que foi sugestão do próprio Papa, em que o Filho estava crucificado no Pai e ambos nos davam o Espírito Santo. Ali, João Paulo II nos convidava a um mergulho nesse Deus que é, não só que tem, mas que é a própria misericórdia, a divina misericórdia. Mas que coisa impressionante, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo bem claro para você entender. Qual é a única possibilidade nesse mundo de eu, Léo, como homem, ter um filho feito na minha carne? Única possibilidade. Se me unir a uma mulher. Fora isso, tem jeito? Não tem jeito. Impossível. Mesmo que for nesses absurdos de laboratório, vai ter que pegar o material genético masculino para se unir ao material genético feminino. A semente masculina com a semente feminina. Tem outro jeito? Não tem. Agora entenda a palavra misericórdia. Deus pode ser misericordioso sozinho? Pensa bem. Nós falamos que Deus tudo pode. Sabe que Deus pode ser, a Trindade Santa, pode ser divina misericórdia sem o ser humano? Por que não pode? Porque a palavra misericórdia é o encontro de duas palavras. É o encontro de duas realidades. Quais? Miséria, miserere, desgraça, pecado, sofrimento. O que é miséria? É falta, a pessoa está na miséria. Tá que é um miserável. Também falei que esse jeito é miserável. Pão duro. Miserere significa pobreza, sujeira, doença, pecado. Então, junta a palavra miséria com a palavra córdia. Córdia não é corda, não. E nem a corda. É de coração. Então, para dar a palavra misericórdia, eu preciso da palavra miséria e da palavra coração. Segunda coisa, ao falar da divina misericórdia, o Papa está nos ensinando, e a Bíblia muito mais do que o Papa, de que essa misericórdia em Deus, a divina misericórdia, não é uma teoria, não é só uma justa posição de palavras, e nem é a formação de uma palavra nova através de dois termos novos. A Bíblia nos está ensinando, e o Papa também, de que a divina misericórdia é algo concreto, que acolhe, que abraça, é algo palpável, é algo experienciável. Então, para que aconteça de fato a divina misericórdia, é preciso que tenhamos duas coisas concretas. Quais? Um coração da parte de Deus e a miséria. Aí vem a pergunta: Deus tem miséria? Se Deus não tem miséria, como é que Ele pode ser misericordioso? Ele não tem miséria, a não ser que você acredita que o mal venha de Deus, que a doença venha de Deus. Aí sim, para essa teologia aí barata, tem. Se Deus não tem miséria, como é que Ele pode ser misericordioso? Só tem um jeito? Qual?
quando o ser humano dá esse passo e oferece a sua miséria para que ela se encontre com o coração de Deus. Quando foi que isso aconteceu de forma definitiva? Na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Santa Faustina contemplou o coração rasgado de Cristo na cruz, ela percebeu uma coisa horripilante do lado humano. Santa Faustina teve a visão da paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus, da flagelação de Jesus. E ela nos conta que quando ela contemplava a flagelação do Senhor, Jesus estava com as mãos amarradas, igual aparece no filme, e na visão que ela teve, uma visão espiritual, 4 soldados estavam batendo em Jesus com aquele chicote, com aquelas 3 pontas de aço. Igualzinho não, que lá deve ter sido 1% do que foi na verdade. Isso que o mundo está achando um absurdo, e lá foi 1%. Talvez 2%, não mais do que isso. Ela via. E ela percebia que Jesus recebia aquelas chicoteadas terríveis, mas que Jesus não expressava tristeza no seu rosto. Mas que de repente, ela olhou e viu que o rosto de Jesus estava muito triste. E Jesus estava agora olhando para quem estava chicoteando-o. E aí não eram mais 4 soldados. Que visão medonha essa mulher teve? E o Papa canonizou. Ela diz que quem estava com os chicotes eram os bispos, os padres, os religiosos, os católicos, que chicoteavam nosso Senhor Jesus Cristo com os seus inúmeros pecados. Por isso o dia que eu perguntava a você, quem matou Jesus, não tenha medo de dizer, fui eu. O dia que você tiver essa coragem, você também terá essa grande graça de se aproximar do coração rasgado de Jesus, de se colocar aqui embaixo, feito Londino, para receber também esse rio da misericórdia que vem sobre nós, fluindo do coração rasgado, do coração estraçalhado de Jesus. E enquanto nós não fizermos isso, nós saberemos teorias sobre cura interior. Porque faltará esse encontro, o encontro do divino com o humano. Meus irmãos, Raniero Cantalamessa colocou isso diante do Papa, porque é o pregador da Casa Pontifícia. A dor mais profunda do Cristo não foi a dor física. A grande paixão do Cristo foi a paixão na sua alma. Por isso ele escreveu uma frase linda: a paixão da alma na alma do Cristo é a alma da paixão. Por quê? Vocês imaginam uma coisa? Quando uma corrente de ar quente choca-se com uma massa de ar frio, o que acontece? Uma explosão? Trevas, relâmpagos. A Bíblia não diz que aconteceu isso? A Bíblia não diz que houve terremoto na hora da morte do Cristo? Por quê? Porque o Cristo humano, Jesus ao tornar-se humano, Filipenses 2, de 6 a 11, ao assumir em tudo a condição humana, ele assumiu todo o pecado da humanidade em si. Jesus trazia toda a miséria da humanidade em si, toda, inclusive a minha e a sua, ou melhor, especialmente a minha e a sua. Jesus trazia nas suas costas, e por isso que aquilo que foi profetizado por Isaías
no capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, no Novo Testamento vai aparecer separado em dois momentos. Isaías 55 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E logo em seguida diz: por suas chagas fomos curados. O Novo Testamento divide esse texto de Isaías em duas etapas. A primeira etapa vai aparecer no capítulo 8 de São Mateus, quando Jesus cura os doentes e começam a trazer doentes endemoniados para ele. Isaías é repetido, o versículo 4 do capítulo 55, no capítulo 8 de Mateus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enquanto ele era vivo, ele foi passando pelo mundo e tomando sobre si e pegando para si as nossas enfermidades. Vocês sabem muito bem que um problema sério dos hospitais é onde colocar o lixo hospitalar. Imagine que eu tenho um tumor maligno aqui na minha perna, e eu vou no hospital, eles cortam em volta e arrancam esse tumor maligno. Tirou de mim, e agora vai para onde? Manda enterrar? Enterra, vai para a água, a pessoa... É um problema sério. Quando Jesus tirava a doença de alguém, para onde ele mandava essa doença? Para o ar? Para onde? Quando Jesus curava um paralítico, para onde ia a paralisia que tinha paralisado a pessoa? Quando Jesus curava um leproso, ele tirava a lepra da pessoa, para onde mandava essa lepra? Ele enterrava? Jogava por ar? Para onde ele levava essa lepra? São Mateus vai dizer no capítulo 8: ele tomou sobre, ele foi pegando para ele. Que coisa espetacular! Que amor é esse? Cada doente que Jesus, e ainda hoje, cada doente que Jesus vai curando, ele vai tomando sobre si. Por isso que cada Eucaristia é celebração do mistério pascal do Cristo. E celebrar o mistério pascal do Cristo significa celebrar a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação.